Imagine acordar em uma manhã comum. O sol nascendo, crianças indo para a escola, trabalhadores caminhando apressados pelas ruas. Tudo parece normal. Mas, em questão de segundos, uma única explosão muda para sempre a história da humanidade. Essa cidade era Hiroshima, e o dia era 6 de agosto de 1945. Hoje, vamos mergulhar em um dos momentos mais marcantes e devastadores da história mundial: o ataque nuclear a Hiroshima. Vamos revelar curiosidades impressionantes, histórias de sobreviventes e a incrível reconstrução de uma cidade que se transformou em um símbolo de paz. Mas antes de começarmos, já se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like para que a nossa comunidade continue crescendo. Porque o que você vai ver aqui vai além da história. É uma reflexão sobre a vida, sobre o poder humano e sobre a esperança. O dia que mudou o mundo. Em 1945, o mundo estava cansado. A Segunda Guerra já havia durado 6 longos anos. Milhões de vidas tinham sido perdidas, cidades inteiras destruídas. A Alemanha nazista já havia se rendido em maio, mas o Japão resistia. Os Estados Unidos buscavam uma forma rápida e definitiva de encerrar o conflito. Foi nesse contexto que nasceu o Projeto Manhattan, um programa ultra-secreto que reuniu milhares de cientistas, engenheiros e militares. O objetivo? Desenvolver a arma mais poderosa que o mundo já tinha visto. Em julho de 1945, a primeira bomba nuclear foi testada no deserto do Novo México. O resultado impressionou até os próprios criadores. O físico Robert Oppenheimer, ao ver a explosão, citou uma frase do texto sagrado hindu Bhagavad Gita: "Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos." Menos de um mês depois, os Estados Unidos decidiram usar essa arma não em um campo de testes, mas em uma cidade real. Hiroshima foi escolhida. A explosão. O inferno em segundos. Na manhã de 6 de agosto de 1945, um bombardeiro americano chamado Enola Gay decolou carregando uma única bomba, a Little Boy. Pesando cerca de 4 toneladas, ela usava urânio-235 como combustível. Às 8h15 da manhã, a bomba foi lançada. 30 segundos depois, uma explosão iluminou o céu com um clarão mais intenso que o sol. A temperatura no epicentro chegou a incríveis 4.000 graus Celsius. Pessoas próximas simplesmente desapareceram, deixando apenas suas sombras gravadas nas paredes. Em menos de um segundo, 70.000 pessoas morreram instantaneamente. Outras dezenas de milhares ficaram gravemente feridas. A onda de calor e a pressão da explosão devastaram prédios, pontes, escolas. Hiroshima foi transformada em cinzas, e o pior ainda estava por vir. A radiação que se espalhou no ar, na água e no solo continuaria matando lentamente por meses e anos. Vozes do silêncio, histórias reais dos sobreviventes. Entre os escombros, uma nova tragédia começava a ser escrita: a dos sobreviventes. Em japonês, eles são chamados de hibakusha, que significa pessoas afetadas pela explosão. Imagine sobreviver àquele inferno, mas carregar no corpo e na alma as marcas para sempre. Muitos foram encontrados andando sem rumo pelas ruas, com roupas queimadas, pele descascando, pedindo água. Crianças chamavam pelas mães, mães gritavam pelos filhos, e o silêncio da destruição era interrompido apenas pelo choro desesperado. Um dos relatos mais conhecidos é o de Shigeko Sasamori, que tinha apenas 13 anos no dia da bomba. Ela caminhava para a escola quando o clarão tomou conta de tudo. Foi arremessada longe, perdeu os sentidos e acordou horas depois, com queimaduras graves em todo o corpo. Ela sobreviveu, mas passou anos em cirurgias e tratamentos dolorosos. Mais tarde, viajou pelo mundo contando sua história para que ninguém esquecesse do horror nuclear. Outro testemunho marcante é o de Sadako Sasaki,
uma menina que tinha apenas 2 anos quando a bomba caiu. Ela sobreviveu inicialmente, mas anos depois desenvolveu leucemia, consequência da radiação. Durante seu tratamento, Sadako começou a dobrar tsurus, os famosos pássaros de papel japoneses. Segundo a lenda, quem dobrasse 1000 tsurus teria um desejo realizado. O desejo dela era simples: viver. Sadako morreu aos 12 anos, mas sua história tocou o coração do Japão e do mundo. Hoje, existe uma estátua dela no Parque da Paz de Hiroshima, rodeada por milhares de tsurus enviados de todos os cantos do planeta. Essas histórias nos lembram que Hiroshima não foi apenas um evento histórico, mas uma tragédia profundamente humana. Não foram números, foram vidas, sonhos, famílias inteiras apagadas em segundos. Curiosidades pouco conhecidas de Hiroshima. Mesmo em meio à devastação, alguns detalhes impressionam até hoje. São curiosidades que mostram o poder inacreditável da bomba e também a resistência da vida. As sombras da morte. Em vários pontos da cidade, as pessoas e objetos mais próximos ao epicentro foram literalmente evaporados pelo calor. O impacto foi tão intenso que suas sombras ficaram gravadas no chão, nas paredes e nas escadas. Até hoje, algumas dessas marcas podem ser vistas em Hiroshima, lembrando da fragilidade da existência diante da tecnologia da destruição. Árvores que resistiram. Próximo ao epicentro, várias árvores foram queimadas e destruídas. Mas algumas espécies, como o ginkgo biloba, surpreendentemente sobreviveram. Poucos meses depois, brotos verdes começaram a surgir entre as cinzas. Essas árvores se tornaram símbolos de resiliência e esperança, mostrando que a vida insiste em renascer, mesmo diante do impossível. O relógio parado no tempo. Um dos itens mais simbólicos da tragédia é um relógio encontrado entre os escombros parado exatamente em 8h15 da manhã, o momento da explosão. Esse relógio hoje está em exposição no Museu Memorial da Paz e se tornou um dos símbolos da memória de Hiroshima. A sobrevivência improvável. Você sabia que alguns prédios resistiram à explosão? Entre eles, o Banco da Sumitomo e o Hospital da Cruz Vermelha de Hiroshima. Apesar de seriamente danificados, suas estruturas continuaram de pé. Isso surpreendeu os engenheiros da época e foi essencial para salvar muitas vidas após o ataque. A chuva preta. Pouco depois da explosão, uma chuva escura e pegajosa caiu sobre Hiroshima. Essa chuva preta era composta por fuligem, poeira radioativa e partículas da explosão. Muitos sobreviventes com sede extrema beberam essa água contaminada, o que agravou ainda mais os efeitos da radiação em seus corpos. Essas curiosidades revelam como aquele dia foi além do imaginável. Hiroshima não foi apenas um ataque, foi um marco que deixou cicatrizes visíveis e invisíveis. O que restou da cidade? Memórias de concreto. Entre os poucos edifícios que resistiram parcialmente, um se tornou o maior símbolo da tragédia: o Genbaku Dome, conhecido como Domo da Bomba Atômica. Esse edifício, originalmente chamado de Salão de Promoção Industrial de Hiroshima, ficava a apenas 150 metros do epicentro. A explosão destruiu sua parte superior, mas a estrutura central de ferro e tijolos permaneceu de pé. Hoje, o domo é preservado exatamente como ficou após a bomba, para que nunca se esqueça do que aconteceu ali. Além do domo, outros locais também guardam a memória da destruição. A Ponte Aioi, que foi usada como ponto de mira pelos pilotos do bombardeiro. As ruínas do Hospital da Cruz Vermelha, que se transformaram em abrigo improvisado para milhares de feridos. Objetos pessoais carbonizados como roupas, bicicletas e brinquedos, expostos no Museu Memorial. Caminhar por Hiroshima hoje é sentir essa dualidade. De um lado, uma cidade moderna, viva, reconstruída. Do outro, lugares que parecem ter parado no tempo, lembrando do horror.
Essas memórias de concreto são como cicatrizes abertas. Não deixam esquecer a dor, mas também servem como testemunhas para as futuras gerações. A reconstrução de Hiroshima, da cinza ao renascimento. Depois da explosão, muitos acreditavam que Hiroshima jamais poderia ser habitada novamente. Alguns cientistas chegaram a dizer que a cidade seria imprópria para a vida por 75 anos, devido à radiação. Mas a realidade surpreendeu. Em poucos anos, Hiroshima renasceu. A população, reduzida a 1/3, começou a voltar. Famílias que perderam tudo se reergueram, abrindo pequenos comércios entre os escombros. Crianças voltaram às escolas improvisadas, muitas vezes estudando em salas sem paredes, sob tendas ou árvores. Na década de 1950, o governo japonês aprovou a Lei de Reconstrução de Hiroshima, que destinava recursos para transformar a cidade em um símbolo mundial de paz. Assim nasceu o Parque Memorial da Paz, inaugurado em 1954. Nele estão o Museu da Paz, o Memorial das Crianças, a Chama da Paz, que arde até hoje e só será apagada quando a última arma nuclear for destruída, e o Domo da Bomba Atômica. O que impressiona é que, em menos de 2 décadas, Hiroshima deixou de ser sinônimo de destruição para se tornar um centro vibrante, moderno e pacífico, cheio de vida e movimento. A cicatriz permaneceu, mas a cidade mostrou ao mundo a força da resiliência humana. Reflexão atual. O legado nuclear no século XXI. Se, em 1945, a bomba de Hiroshima chocou o mundo, hoje, a realidade é ainda mais assustadora. A Little Boy tinha cerca de 15 quilotons de potência. Hoje, algumas ogivas nucleares modernas chegam a ser 3.000 vezes mais poderosas. Atualmente, 9 países possuem armas nucleares, somando cerca de 12.000 ogivas ativas ou em estoque. A simples existência desses arsenais é um lembrete constante do risco que a humanidade ainda corre. Hiroshima, portanto, não é apenas um episódio do passado. É um alerta para o presente. Se uma única bomba foi capaz de devastar uma cidade inteira em segundos, imagine o que uma guerra nuclear moderna poderia causar ao planeta. Além disso, a tragédia de Hiroshima levanta debates éticos e morais que permanecem até hoje. Foi realmente necessário lançar a bomba para encerrar a guerra? Quantas vidas foram salvas e quantas foram sacrificadas? O uso da bomba mudou a política mundial para sempre? Essas perguntas dividem historiadores. Mas uma coisa é indiscutível. Hiroshima deixou uma cicatriz que moldou a consciência da humanidade sobre o perigo da destruição total. Hiroshima, símbolo de paz e esperança. Apesar de toda a dor, Hiroshima escolheu um caminho surpreendente. Não o ódio, não a vingança, mas a paz. A cidade, ao invés de ser lembrada apenas pela tragédia, se transformou em símbolo mundial de resistência e esperança. Hoje, Hiroshima é referência em congressos e encontros de paz, recebendo líderes de todo o mundo. Todos os anos, no dia 6 de agosto, milhares de pessoas se reúnem no Parque Memorial para lembrar as vítimas. Em silêncio, lanternas de papel iluminam o rio Motoyasu, carregando mensagens de paz. É uma cena emocionante, onde a dor do passado se encontra com a esperança do futuro. O próprio povo de Hiroshima, especialmente os Hibakusha, transformou suas cicatrizes em uma missão: viajar pelo mundo, compartilhar seus relatos e pedir que armas nucleares nunca mais sejam usadas. Muitos deles passaram suas vidas dando palestras em escolas, universidades e fóruns internacionais. Assim, Hiroshima nos lembra de algo essencial. Mesmo após a maior destruição, sempre há espaço para a reconstrução, para a vida e para a esperança. Hiroshima não é apenas uma cidade no Japão. Hiroshima é uma lembrança viva, é um aviso silencioso, é uma cicatriz que fala. O que aconteceu em 6 de agosto de 1945 não deve ser esquecido. A bomba destruiu prédios, apagou
vidas e marcou gerações. Mas Hiroshima nos ensina que, mesmo diante da maior tragédia, a humanidade pode escolher outro caminho: o da paz, o da reconstrução, o da esperança. E é por isso que contar essa história é tão importante. Porque o futuro depende da nossa memória. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa história. Se inscreva no canal para não perder nossos próximos conteúdos, sempre cheios de mistérios, reflexões e curiosidades que nos fazem enxergar o mundo de outra forma. E lembre-se, Hiroshima não é apenas passado. Hiroshima é um chamado para o presente. Um lembrete de que a vida é frágil, mas a esperança é mais forte que qualquer bomba. Sabia que hoje milhares de pessoas já estão construindo sua liberdade financeira pela internet? Existe um método passo a passo, testado e comprovado, que mostra exatamente como começar do zero e criar seu próprio negócio online. O nome dele é Fórmula Negócio Online. Eu deixei o link na descrição. Acesse agora e descubra como você também pode começar hoje mesmo.